qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate até às 19h30. Muita informação, opinião e debate, e também fala galera. A assembleia realizada na tarde de ontem aprovou mudanças no estatuto e o Guarani tem um caminho livre para a SAF. A alteração no documento também valida a participação de sócios torcedores nas eleições e diminui integrantes do Conselho de Administração. E aí? Queremos ouvi-lo. É boa notícia? Em torcedor alviverde, opine. 97102-1493. 97102-1493. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis, Jean Dias e Jonas Toró. Na sua opinião, esse é o time ideal da Ponte, mesmo com todos os jogadores do elenco à disposição do Valentim? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mande para cá a sua opinião em áudio ou vídeo. Aliás, vídeo não, né? Áudio ou texto, ambos curtos. E aí nós vamos colocar aqui o máximo possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Farney Coelho apresenta Cicinho como novo reforço. Cicinho diz que precisa de um tempo para ficar na forma ideal. Cicinho comenta qual jogador foi mais difícil de marcar na sua extensa carreira. Cicinho comenta sobre sua passagem pela Ponte. A Assembleia aprova mudanças no Estatuto do Guarani. Bugre tem caminho livre para a SAF. A alteração no documento também valida a participação de sócios torcedores nas eleições e diminui integrantes do Conselho de Administração. Guarani apresentou oficialmente na manhã de hoje o lateral direito Cicinho. Jogador de 36 anos, é o primeiro reforço trazido por Farney Coelho. Cicinho é o 39º jogador contratado pelo Guarani, com passagem pela rival Ponte Preta. Após sugestão de Marcelo Fernandes, diretoria do Guarani sondou Andrei Quintino, atacante de 22 anos que pertence ao Santos. Porém, as tratativas não evoluíram após um pedido do técnico santista, Kleber Xavier, que deseja contar com o atleta no Peixe. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Cicinho, ex-Ponte, é anunciado como novo reforço. Pautas da Ponte para o programa de hoje. Alberto Valentim nega presença no vestiário contra o Ituano. Alberto Valentim comenta sobre o bom momento de Elvis
e o entrosamento com Gé. Alberto Valentim fala sobre procura por reforços da Ponte na próxima janela de transferências. Alberto Valentim faz um balanço positivo de seu trabalho à frente da Ponte até aqui. Com os retornos de Alberto Valentim e Arthur, Ponte poderá ter força máxima contra o Brusque no próximo sábado. A Macaca, a princípio, não conta com nenhum jogador no departamento médico. Elenco da Ponte finaliza a preparação amanhã para o duelo contra o Brusque, sábado, 19h30. Gé deve continuar na reserva, enquanto Arthur retorna no sistema defensivo. Em coletiva realizada na manhã de hoje, Alberto Valentim nega que esteve no vestiário após a vitória da Macaca sobre o Ituano na última segunda-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Elvis participou de 1/3 dos gols de Gé no clube. E tem as notícias do dia. Pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A Polícia Civil de São Paulo emitiu um relatório a partir das quebras de sigilo bancário que mostrou o caminho do dinheiro da intermediação de 1,4 milhão repassada pelo Corinthians pelo contrato de patrocínio com a Vaidebet, encerrado no ano passado. Mais de R$1 milhão parou nas mãos de uma empresa ligada ao PCC. O rastro do dinheiro do crime organizado chegou à empresa UJ Futebol, agência de gestão de carreiras esportivas. A UJ Futebol teve um envolvimento destacado com o crime organizado por Antônio Vinícius Lopes Kritzbach, empresário assassinado em 11 de novembro no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Pauta 2. CBF esquece de Garrincha ao postar um vídeo que celebra os jogadores que vestiram a camisa 7 da seleção brasileira. A entidade foi detonada nas redes sociais e tentou se redimir, publicando um outro vídeo só com lances do eterno craque do Botafogo, bicampeão do mundo com a seleção brasileira. Pauta 3. Fair Play financeiro faz 10 anos, com raras punições e regras em desuso no Brasil. Em 2015, a CBF adotou um artigo que previa perda de 3 pontos em caso de atraso de remuneração de atletas reconhecido no STJD. Nestes 10 anos, apenas 2 clubes foram punidos com perda de pontos. Coincidentemente, 2 rebaixados. Portanto, os pontos não fizeram falta para Sport Santa Cruz na tabela da competição, pois a punição não contava para o campeonato seguinte. São pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. E você também, caso queira, pode opinar sobre as pautas do dia, não somente com relação às enquetes, pelo 97102-1493. E atenção, hoje tem sorteio de ingressos. São 10 ingressos para o torcedor da Ponte que queira assistir Ponte Brusque, partida marcada para sábado, 19h30. Vai assistir nas cadeiras vitalícias, o setor nobre do estádio. Para participar, você tem que entrar no canal de vídeos
da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp. Você pega aquele número de WhatsApp e manda para ele o seu nome completo, o seu CPF e uma senha, que também está lá no canal de vídeos. Muito fácil, muito simples. Entre no canal de vídeos, pegue o número de WhatsApp que está lá e manda para aquele número. Nome completo, CPF e a senha. Pronto. São 10 ingressos. Não são pares. São ingressos individuais. E o ganhador vai retirar no dia do jogo, lá mesmo, no estádio, na Loja da Macaca. Você, olhando de frente ao estádio, do lado esquerdo, tem a loja 1900. Aí o ganhador chega lá dizendo para o balconista que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Tem que levar um documento que contenha o seu CPF. Então é isso, participe e boa sorte para você. Bandeirantes! Está no ar, Esporte em Debate. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação através das câmeras e corta a imagem colocando aí no canal de vídeos. Aproveita, manda like aí para nós. Manda joinha, você que está me assistindo neste momento no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Lembram de poupar e confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte os números do processo do CEF e mais informações no regulamento de poupançapremiadascred.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo.
Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 17:17. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje até 19h30. Hoje até 7, né? Não 7h30. Hoje até 19h. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito, onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, ô bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Um abraço para você também, Batista. Boa tarde a todos. Vamos ao Fala Galera, o tempo urge. Fala Galera do Guarani. A Assembleia realizada na tarde de ontem aprovou mudanças no estatuto. O Guarani tem caminho livre para a SAF. A alteração no documento também valida a participação de sócios torcedores nas eleições e diminui integrantes do Conselho de Administração. É uma boa notícia? Teoricamente, sim. Mas só teoricamente. Porque existem boas SAFs, não é? E SAFs ruins. Depende do negócio feito. Não esqueçam nunca do negócio feito no Vasco. Cuidado. Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis, Jean Dias e Toró. Na sua opinião, esse é o time ideal da Ponte, mesmo com todos os jogadores à disposição? Sim, esse seria o time que eu escalaria na próxima partida. Acho que o Valentim também tem grandes chances de utilizar essa sugestão dos 11 que começam o próximo jogo da Ponte, Batista. 17h20, ouvinte no mar. Fala, Batistão, boa tarde, um ótimo programa para vocês. Aqui é o Xandão Fera. Batistão,
Você lembra que você tinha prometido um ingresso para mim, que eu tinha acertado o placar e o Jean Dias no chute no vazio? Faz o seguinte, se você quiser, pode colocar esse meu ingresso, sortear para algum da torcida da Ponte, porque eu sou TC10. E aí eu vou ficar com o ingresso, é melhor dar para alguém aí que não tenha condição de ir. E se puder fazer isso, eu agradeço, viu, Batistão? Porque sábado, lugar de Ponte Pretano vivo é no Majestoso. Bora, macaca! Xandão Fera. Xandão Fera, olha, consciência da sua parte, né? Não vai ocupar um ingresso, você próprio poderia presentear alguém. Mas está pedindo para que a gente faça isso. Então, atenção, Cidinha Marques. Ao invés de 10, vamos sortear 11. 11 ingressos então, né? 10 da promoção, mas o ingresso do Xandão Fera. Eu tinha pedido para ele me lembrar, né, que eu tinha presenteado ele com o ingresso. Ele lembrou, mandou aí o áudio, mas repassando, portanto, para um outro ganhador. Então, 11 ganhadores hoje, não 10. 17h22, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, meu amigo Batista, Tigrão, os amigos aí, CH. Ô, bate pesado! Maurício Bugrino. Queria falar para vocês que sobre essa mudança do estatuto aí, acho que estava tudo encaminhado, né, para isso aí. A gente fica com aquela questão do torcedor do clube, mas é o caminho, né? É o caminho, tem que profissionalizar, muito amador. Quem sabe dessa forma aí dar uma mudada e o Bugrão volte a brilhar, né? Porque tá difícil, tá bom? Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado pela sua participação. E um grande abraço para a Daniela Piscinato. É mãe do Pedro Piscinato, que hoje é o que está aqui garantindo o som. E ela acaba de pegar um Uber. E o Porfírio é quem está dirigindo. E diz que é ouvinte aqui da Bandeirantes e também acompanha os programas na tela da Band. Os donos da bola do meio-dia até 13h. Olha, muito legal, hein? Grande abraço. Abraço forte aí para Daniela Piscinato e um grande abraço para você, Porfírio. Vai tranquilo, carregando aí o som. É isso aí, o som da Rádio Bandeirantes dentro do carro do Porfírio. E ótimo trabalho para você. Mais um ouvinte no ar. Fala, Batista. Tudo bem aí? Tudo bem, Batista? Hoje eu queria falar com o Tigrão. Tigrão, você está sendo citado. Me ajuda aí, Tigrão. O Cicinho chega para vai na coletiva, aí de vez ele fala do Guarani, de vez perguntar para ele se ele vai ser titular, se ele vai disputar a posição, o que ele está achando dos dois laterais, se está jogando razoável, fraco, se o Anderson Leite vai jogar com ele no meio campo, ou se vai ter aquela... né, o Isaac novamente para aguentar de novo, tal. Não, fico perguntando qual jogador que ele melhor marcou, que foi o Lucas do São Paulo, quando era do Paris Saint-Germain. Ficam perguntando para ele da Champions League, ficam perguntando para ele quanto tempo ele ficou na Bulgária, o que ele achou de jogar na Bulgária. Então ele às vezes dá uma resposta curta e encerra o assunto, né? Perguntaram até da Ponte para ele, ele falou: não, agora é rival, agora eu sou do Guarani. Então quer dizer, tem que ter bom senso às vezes, né, o pessoal lá. O Marcelo outro dia estava sendo entrevistado aí, o cara estava perguntando lá, você vai jogando 3-5-2, você não abre uma lateral, você não sei o quê. Eu quero saber se o Anderson Leite vai jogar no Guarani ainda, vai insistir no Guarani, se o Isaac vai acordar, vai ficar dormindo em campo, ou se não vai ter mais ninguém no lugar dele, se o Sarará também não vai ter mais nenhum lugar dele, vai ficar esse rodízio o tempo todo aí entre Samuel e Denis Júnior. É isso que a gente tem que saber, né? Tá bom? Me ajuda aí, Tigrão. Eu fico te ouvindo. Um abraço. Valeu, Batista. Valeu, um abraço, muito obrigado. Assim que tiver possibilidade, o Tigrão responde. Boa tarde, Batista. Acredito que com a janela e a nova comissão já está atrás de melhores jogadores.
o Bugre vai reagir. Tá dizendo aqui o ouvinte Augusto. Abraço para você, Augusto. Muito obrigado pela sua participação. Ele está dizendo que percebe aí pelas falas do Farley. Não, é Farney. Escreveu errado aqui, né? Farney com N e não Farley. Com humildade, sempre respondendo com inteligência à imprensa, diferente do Pastana, com soberba. E olha onde ele enfiou o Guarani. O que o Tigrão acha disso? Abraço para você, Augusto. Muito obrigado. Quando tiver possibilidade, o Tigrão também vai responder para você, tá bom? Um abraço para a Vila Georgina. Opa, um abraço aí para a Vila Georgina. É o Flávio. Está dizendo aqui o Flávio sobre... Vai ser Adidas, assim como toda a delegação de esportes olímpicos do Brasil. Quem vai ser Adidas? Agora os atletas nossos vão ter uniforme estilos bonito e funcional. Logo a minha nega volta a ser Adidas e seremos campeões do mundo. Não, o que ele está dizendo é o Corinthians, né? Ele está dizendo que o Corinthians vai ser Adidas e que logo a minha nega, ou seja, o time do coração dele, também vai ser Adidas. Bom, um abraço para você, Flávio, e um abraço para todos aí da Vila Georgina. Muito obrigado pela sua participação. Não tenho nenhuma informação de que a Ponte está tendo algum contato com a Adidas. Você está afirmando, né? Mas não tenho aqui nenhuma informação a respeito de alguma modificação com relação ao fornecimento de material esportivo por parte da Ponte Preta. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo, hein? Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance com mais de 1 milhão de clientes conectados. É, com certeza, a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinador oficial dos Gigantes Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultravelocidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99 ao mês, você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou então visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Bandeirantes. Bom, é o seguinte, continue mandando para cá suas mensagens. Já tem mais mensagens de áudio e também de texto. E você que quer concorrer a ingressos da Ponte Preta, Ponte Brusque, partida marcada para sábado, 19h30, com a narração de Leandro Bolles, aqui na Rádio Bandeirantes. Mande para o WhatsApp que está aparecendo no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Entre lá, pegue aquele número de WhatsApp e mande nome completo, CPF e também a senha. É isso, são 3 coisas: nome completo, CPF e a senha, para o número de WhatsApp que está aparecendo na tela. E aí,
você já estará concorrendo a 11 ingressos e os ingressos serão retirados lá mesmo no estádio, na loja 1900, a loja da Macaca, no horário do jogo, no dia do jogo, até uns 10 minutos antes do início da partida. Jogo marcado para 19h30, então, até as 19h20. Você vai retirar o ingresso, só chegar com um documento que contém o CPF, dizendo que você foi sorteado pela Rádio Bandeirantes. Continue participando, já já eu vou fazer o sorteio. 11 ingressos para os participantes do programa de hoje. 17h31, rápido intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Bom, são 17h35, informações da Ponte Preta.
Vladimir Catarino tá chegando no pedaço, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Com os retornos de Alberto Valentim no banco de reservas e de Arthur, a Ponte deverá ter força máxima contra o Brusque. Sábado, 19h30 no estádio Moisés Zucarelli. Macaca lidera a Série C do Campeonato Brasileiro, 13 pontos, 4 vitórias e 1 empate. A princípio, a Ponte não conta com nenhum jogador no departamento médico. Amanhã será finalizada a preparação. Gé deve continuar na reserva. Arthur retorna no sistema defensivo. Mas quem concedeu coletiva entrevista foi o técnico Alberto Valentim. Houve rumores, né? Inclusive a súmula informou que a arbitragem teria sido informada sobre a presença do Alberto Valentim no vestiário da Ponte, o que é proibido, claro, porque ele estava suspenso. O Alberto Valentim negou isso, negou que passou pelo vestiário ponte-pretano lá no estádio Dr. Novelli Júnior em Itu na última partida. Experiência muito ruim, né, de não poder estar perto dos jogadores, de estar ali com a comissão técnica dividindo as ideias, discutindo aquilo que podia ser feito em prol da Ponte Preta. Infelizmente não pude estar perto dos atletas, não estive no vestiário e só pude abraçá-los e parabenizá-los pós-jogo voltando para Campinas. O Alberto Valentim comentou também sobre o bom momento do Elvis, né? O Elvis tem sido um capitão e também um maestro do time ponte-pretano nesta Série C. Foi elogiado pelo Alberto Valentim, que comentou também sobre esse entrosamento do Elvis com o Gé. Aliás, o gol da vitória, né, contra o Ituano nasceu exatamente de um lançamento do Elvis para o Gé, que marcou o gol do placar de 1-0, mais uma vitória da Ponte Preta. Eu sempre falo de obedecer algumas regras que a gente, para ter o Gé cada dia melhor, ele está ganhando esses minutos cada dia mais nos treinos. A gente tem feito, eu tenho conversado muito com ele a respeito dessa evolução dele depois desse tempo inativo, desses 6 meses parado. E com ele é um 9, ele é um jogador muitas vezes mais adiantado, né? É lógico que tem uns extremos também que tem esse posicionamento bem lá na frente, mas ele é um jogador que está centralizado pela posição dele, pelas características dele, e tem um jogador que é um camisa 10 nato, é um camisa 10 de origem mesmo, que é o Elvis. Ou seja, o Elvis tem quando ele está com essa bola descoberta, quando a gente está no campo ofensivo do adversário, apesar que esse passe que o Elvis deu até foi no nosso campo defensivo, mas geralmente mais no campo ofensivo do nosso campo ofensivo, no campo defensivo do adversário. O Elvis tem essa visão já de verticalizar o jogo, de achar essa bola central para o número 9, e eles se entendem bem, porque o Gé sabe se posicionar, sabe se movimentar, então cria-se muitas jogadas entre os dois, né? Por isso esses números aí, com os dois participando da mesma jogada. Temos que aproveitar ao máximo, são jogadores importantíssimos, que ajuda muito o time, nós temos que lembrar sempre disso. O nosso craque, ou os nossos craques, os nossos jogadores diferentes, eles têm que estar entendendo aquilo que o grupo precisa, aquilo que o time precisa, taticamente falando, nas fases do jogo, e eles têm feito bem, o Gé voltando, né, porque o Gé a gente está entendendo que ele está ainda num processo de readquirir a forma física dele. A forma física, logicamente, ela vem junto com o lado técnico também. Há um ditado que diz que não há nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Mesmo com a Ponte fazendo a melhor campanha da Série C, mantendo a invencibilidade e a liderança, o técnico Alberto Valentim não descartou a possibilidade da contratação de reforços quando a janela de transferência se abrir no próximo dia 2. Nós já tivemos uma conversa, eu com o João Brigatti, até aproveitando as horas de folga nossa de um jogo ou outro, para discutirmos isso, o nosso elenco, porque nós temos que estar atento a tudo que pode acontecer no futebol, uma possível saída, ou algum ajuste ainda que a gente precisa fazer dentro do nosso elenco. A gente está bem atento a isso aí, respeitando sempre a realidade do clube, né, que eu sempre sou muito ciente disso, mas a gente está atento para que, caso aconteça alguma coisa, a gente já está para a gente se mexer também.
Por fim, o técnico Alberto Valentim fez um balanço do seu trabalho até aqui, né? Ele que veio para esta temporada no Campeonato Paulista, fez uma das melhores campanhas na primeira fase, mas pelo regulamento não conseguiu a classificação. Agora lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. Balanço positivo do técnico Ponte Pretano. Essa foi nossa primeira conversa, né? Eu com vocês, e foi também a primeira no dia 26 com os jogadores. E todo jogador que chega, e a gente está falando, está tendo o mesmo discurso. E eles estão entendendo isso. Muito positivo, porque se nós lembrarmos que foram praticamente 24 sessões de treinos para a estreia, o Paulista sem condições de treinar de verdade durante a competição, uns números muito positivos, melhor defesa, melhor visitante, quebrando alguns tabus, o campeonato à parte, que há 4 jogos que não ganhava e nós ganhamos. Hoje somos líder da Série C e, assim, se nós olharmos, tem um gosto amargo da Copa do Brasil, sim, e que tem que servir de lição, que nós podíamos ter feito muito melhor, mas é um balanço positivo e aquilo que realmente nós esperávamos de todos nós. Porque é um recomeço para todos. E a gente tem que estar lembrando, é uma cobrança que eu faço, a gente tem que estar lembrando a todo momento do ano ruim que foi o ano passado. Então, esse é um dos motivos para que nós não baixemos a guarda, que a gente continue focando muito aqui o nosso objetivo principal, porque tem que tratar cada jogo como uma final. Por isso, eu sempre falo para os jogadores, e é uma coisa que eu já externei publicamente também, que o grupo tem que estar muito atento. Eles têm que brigar entre eles para jogar, eles têm que brigar entre eles para ir para os jogos. Né? É importantíssimo quem inicia, mais importante ainda quem termina o jogo. E para dentro disso tem que estar brigando entre eles para estar entre os 23, porque nós estamos com um elenco aí de uma briga por posição muito grande. Balanço positivo, mas que está longe ainda daquilo que nós queremos. O campeonato não é ponto corrido. Então, o campeonato tem as fases, então nós temos que tratar cada jogo, gente, acreditem, como final de verdade mesmo. Não tem outro caminho, esse é o nosso foco, essa é a cobrança interna que a gente tem feito aqui de uma forma muito, muito rígida. Palavras do técnico Alberto Valentim, que amanhã define o time da Ponte, que joga sábado à noite contra o Brusque no estádio Moisés Zucarelli Batista. 17h44. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos, temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br para saber mais. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Da família Sato. Sato pai e Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Ô CH, você já passou pelo tema. Hoje, o time da Ponte, que não sofrerá alteração, provavelmente, com exceção da lateral esquerda. Arthur volta depois de cumprir suspensão. É o tema do Fala Galera.
Mas vamos aprofundar um pouco mais essa análise. O time da Ponte tem tido dificuldade no primeiro tempo contra a equipe do Ituano. Ituano poderia ter feito pelo menos um gol, porque o Diogo Silva fez 3 ótimas defesas e no segundo tempo o jogo estava empatado até os 46, quando o Gé brilhou a estrela do artilheiro e meteu a bola na rede com assistência do Elvis. Então, o Vladimir Catarino agora há pouco usou uma frase que é um chavão, é uma frase popular: não existe nada bom que não possa ser melhorado. Então, veja, a Ponte não está conseguindo fazer 2 tempos com qualidade. Foi assim em outras partidas. Contra o Confiança, por exemplo, teve muita dificuldade no primeiro tempo, poderia ter perdido esse jogo, né, se o adversário tivesse um pouco mais de qualidade técnica. Perdeu muitos gols no primeiro tempo. E foi assim também na partida contra o Anápolis. Então não está na hora do Alberto Valentim começar a observar alguma alteração. Está dando certo. Está dando certo. Mas não pode melhorar o que já é bom, hein, CH? Sempre. Todos nós podemos fazer melhor. Aliás, isso é uma coisa que me norteia todo dia. Eu sou um eterno inconformado com o que eu faço. Eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Nem sempre eu consigo, ou talvez quase nunca, mas eu tento. Pelo menos eu tento. E assim no futebol também. Então, o que acontece é que existem jogos e jogos e cada jogo modifica a dificuldade e a facilidade. E quem torna isso fácil ou não é o seu time e também quem você está enfrentando. O outro lado também tem técnico, tem parte de estratégia, não é? E quanto melhor você vai no campeonato, mais todo mundo presta atenção em você. Ou a Ponte está liderando lá, o que será que eles estão fazendo lá? Todo mundo olha tudo, na verdade, no futebol. Mas quem está pontuando, quem está lá na liderança, serve de objetivo para todo mundo querer derrubar. Evidentemente que a Ponte vai ter dificuldade até o final do campeonato. E aí que entra o jogador diferente, o esquema adequado, para poder vencer as dificuldades. A Ponte enfrentou um time, na minha maneira de ver, tão bom quanto a Ponte, dentro da realidade da Série C. Então é óbvio que vai acontecer dificuldade ao longo do jogo. Não dá para transportar a dificuldade ou a facilidade de um jogo para o outro. Você pode transportar o aspecto individual. Agora, cada titubeio e cada jogo irregular, se você mudar o time, você não forma uma base nunca. E a Ponte, o trabalho do Valentim, concordando ou não com esse ou com aquele, como é que você vai discutir um campeonato paulista que o time faz mais de 20 pontos e não se classifica? Tem o tropeço na Copa do Brasil, imperdoável? Sim, é verdade. No Campeonato Brasileiro, está liderando na 5ª rodada do campeonato. Como é que vai meter o pau no trabalho do cara? É difícil, né? Então as escolhas que ele tem feito têm sido muito criteriosas, na minha opinião. Por exemplo, ele tirou o Simon do time. O Simon até outro dia aí, eu pedi o Simon, depois perdi a confiança. Apareceu o Wanderson, jogador inquestionável, e casou com o Emerson Santos na zaga. Problema resolvido, já que no gol também já estava resolvido desde o Campeonato Paulista. A Ponte contratou um bom goleiro, que é o Diogo, que pega todas as bolas defensáveis e pega pelo menos 2 ou 3 por jogo, que normalmente goleiros médios não pegam. Ótimo, está bem servido. Maguinho reencontrou o trabalho dele, positivo, apoiando. Lado esquerdo ainda tem um titubeio aí. Barcelos e Arthur me deixam muita dúvida ainda. Eu não discuto a condição técnica nem de Arthur nem Barcelos. O problema é físico. Então ali a Ponte tem 2, quando um joga, o outro joga, mas ali tem um probleminha. Probleminha que não acontece mais no meio-campo, por exemplo.
Ele achou no Lucas Cândido, no Dudu, que é o parceiro ideal para o Lucas, com o Serginho ajudando muito o trabalho do Elvis. A função tática que faz o Serginho, se mexendo por muitos lugares no campo, isso confunde adversário, a marcação adversária, o setor de meio campo e causa, em alguns momentos, mais liberdade para o Elvis criar. É tudo o que precisa. O Elvis ter aqui atrás um pouquinho a maneira de alimentar os atacantes ou chegar como falso 9 em alguns momentos. Isso acontece, não é? É uma coisa treinada pelo Valentim. E na frente também não tem titubeio. Disse aí o comandante da Ponte. O Gé, nós estamos tomando conta de maneira responsável pelo retorno dele. A contusão do Gé foi muito séria. Tem muita gente levantando a bandeira. Tecnicamente eu não discuto, pode levantar a bandeira que quiser. Mas qual é a condição física do atleta? Não é melhor ir preparando ele na primeira fase para quando chegar a segunda fase ele estar voando, caso a Ponte se classifique? Então tudo isso, com detalhes, com afinamento de informação, nós não temos. Eu não sei, por exemplo, qual é a condição do atleta. Se ele está a 50%, 60%, 70%. Então, portanto, eu continuaria com Jean Dias e Toró. Não é porque está dando certo que eu não mexo. Você tem que saber por quê e mexer onde está com o problema. Aqui, se a gente, por exemplo, discutisse o que poderia ser feito do lado esquerdo para melhorar a marcação, por exemplo. Por exemplo, talvez colocar um volante canhoto do lado, vale a pena? Eu não faria isso. Não é mais fácil ir condicionando o Arthur e Barcelos, que sabem jogar por ali, né? Todo time de futebol tem as suas deficiências, e esse é um problema que a Ponte tem que resolver. O principal está resolvido. Eu não sei se a Ponte vai subir, se ela vai se classificar, eu não tenho bola de cristal. Mas o setor de inteligência da Ponte hoje funciona. Não dá para discutir. Precisa acertar a lateral esquerda? Precisa. Precisa ter uma... E eu tenho certeza que o Valentim, que foi lateral e conhece da profissão, tem conversado muito com os dois. O Arthur e o Barcelos são jogadores muito inteligentes, capazes, têm currículo. Agora, o tempo chega para todo mundo, a idade bate. E nitidamente os dois têm problema físico também por desgaste, por contusões lá atrás. Mas eu acho que ainda dá para contornar, né? Então, Batista, eu não mexeria no time. Não é o momento. Quer dizer que se mude e está errado? Claro que não. O treinador é o Valentim. Vamos começar com o Gé. Está tudo certo. Desde que o time continue rendendo e ganhando os jogos que tem vencido na Série C. Então, você tem que mudar por alguma razão. Lembra há 3 ou 4 rodadas, quando a gente ainda discutia primeiro e segundo volante? Ah, joga esse, joga aquele. Ah, precisa ser o Léo Oliveira, precisa ser o Dudu. Ah, o Dudu está entrando bem, estava fora do time. Ganhou espaço. Que é mais importância do que você mexer numa peça de meio campo e o treinador não titubeou, tirou o Léo Oliveira do time e colocou, introduziu ali o Dudu. E trouxe de uma vez por todas o Emerson Santos para jogar do lado esquerdo ali, como zagueiro. Então o treinador está enxergando o que tem que ser feito. E se ele não está colocando o Gé de começo ainda, é porque ele deve ter os motivos dele. Eu não acredito e não concordo cegamente em tudo que o Valentim pensa e tem de conceito. Eu tenho as minhas convicções e ele tem as deles. Quando você me pede para analisar, eu faço um mix de tudo isso. Eu tenho que colocar a minha opinião, mas eu tenho que fazer um confronto com a realidade. E a realidade da Ponte é: não deve mexer no time. Porque o que está dando certo não tem por que mudar. Eu penso assim, Batista. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Oferece conexão 100% fibra ótica de alta performance. Com mais de 1 milhão de clientes conectados, é a escolha perfeita para quem ama acompanhar o futebol campineiro com qualidade e velocidade. Patrocinadora oficial dos Gigantes Guarani e Ponte Preta. A Desktop está presente no dia a dia de quem busca qualidade, ultra velocidade e preço justo.
a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. Você garante planos de 200 mega a 1 giga de velocidade. Quer uma internet campeã? Então ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas espalhadas pelo interior e litoral paulista. Assine Desktop e garanta a conexão de alta qualidade para você e sua família, seja para trabalhar, para jogar ou para assistir às suas séries favoritas. Acesse desktop.com.br agora mesmo. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Daqui a pouco nós vamos falar aqui sobre Edinaldo Rodrigues, que foi afastado da CBF no final da tarde de hoje. Mas agora, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço, boa tarde a você, boa tarde aos amigos do nosso Esporte em Debate. Hoje pegando fogo, hein? Ih, rapaz, afastaram de novo, daqui a pouco afasta, desafasta, afasta, desafasta. Meu Deus do céu, desafasta, 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 afasta. Onde? E a Copa do Mundo tá chegando, hein? A Copa do Mundo tá batendo nas portas. Bom, podemos colocar aí então na nossa telinha o Fala Galera de hoje. É essa? A Assembleia realizada na tarde de ontem aprovou mudanças no Estatuto e Guarani tem caminho livre para a SAF. A alteração no documento também valida a participação de sócios torcedores nas eleições e diminui integrantes do Conselho de Administração. E aí, boa notícia, torcedor alviverde? Bom, é o seguinte, eu acho que o sócio torcedor ele teve validado o seu voto nas eleições, mas não na mudança de estatuto. E aí teve bastante discussão, bastante bate-boca e quase vias de fato. Pelo menos foi a informação que eu recebi. Eu não sei. Não consigo ter um juízo de valores formado a respeito se é boa notícia ou não, porque a principal notícia aí é que o Guarani está apto, a partir de agora, por ter sido referendado pelo Conselho de Sócios, a receber propostas. Então, eu não sei qual proposta chegará. É uma boa SAF? Ela resolve os problemas do Guarani? Ou ela é uma armadilha? Antes de ter mais substrato, antes de ter maiores detalhes a respeito de como será a SAF, como será a proposta, eu prefiro aguardar um pouquinho ao invés de dizer que é uma boa notícia. Não tenho elementos para convictamente qualificar como boa notícia ou má notícia, até porque ela é muito vaga. Por enquanto, apenas o Guarani está autorizado. Ele está apto, esse é o termo correto, a receber propostas a respeito da negociação. Foi isso que a Assembleia de ontem, a reunião extraordinária, acabou decidindo. Então, eu quero esperar os próximos passos e aí gostaria que essa pergunta fosse feita novamente para que a gente possa opinar, sim, se é uma boa ou se é uma armadilha ou se de repente poderá ser uma tragédia ou se será um grande êxito e será o maior salto de upgrade, o maior salto de crescimento, de evolução e de valorização do Guarani ao longo de toda a sua existência. Antes de ter maiores detalhes, só a Assembleia ter tornado o Guarani apto, para mim é muito vago e não dá para dizer que é muito bom ou muito ruim. E agora o Fala Galera da Ponte na nossa tela,
Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur. Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis. Jean Dias e Jonas Toró. Na sua opinião, esse é o time ideal da Ponte? Mesmo com todos os jogadores do elenco à disposição de Valentim? Nesse momento, sim. Até que a gente tenha a comprovação de que o Gé está pronto, está na ponta dos cascos, está aguentando com alta intensidade. Ele é um jogador muito intenso. Os 90 minutos, eu ainda começo com ele no banco na próxima partida contra o Brusque. Nas demais posições, não discuto. É esse aí o time e existem boas opções de banco para mudar o time com o jogo em andamento, como acabou acontecendo em Aracaju e com as mudanças. O time virou o jogo e como aconteceu em Itu, com as mudanças, o time no finalzinho, inclusive gol de um cara que entrou com o jogo em andamento, no caso o Gé, com as mudanças realizadas, o time foi lá e ganhou o jogo. Então, para mim, não discuto. Essa daí é a formação que eu colocaria em campo no sábado contra o Brusque, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli. Batista. 18h02 em Campinas. O Esporte em Debate hoje vai terminar às 19 horas. Continue participando caso queira assistir o jogo da Macaca, sábado 19h30 contra o Brusque, nas cadeiras vitalícias. Serão 11 ingressos sorteados. Para concorrer, entre no canal de vídeos. Pegue lá o número de WhatsApp que está na tela, mande o seu nome completo, seu CPF e também a senha que está no canal de vídeos. Participe e boa sorte! A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para servir em ocasiões especiais, como aniversários e também confraternizações. A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Pode ser assada, frita ou cozida. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem lojas também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, e Mega Loja em Sorocaba. É isso aí, portanto, você vai fazer as suas compras. Escolha o Iga Atacado. Rádio Bandeirantes. 18h05, o Valmir é nosso correspondente quando tem Assembleia Extraordinária. E ontem ele estava lá. Ele é sócio, né? E ele estava lá e acompanhou e agora vem com um boletim completo falando da Assembleia de Sócios ontem lá no Guarani. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Valdemir Gomes. CH. Aqui quem está falando é o Valmir, ex-jogador do Guarani e sócio proprietário do Guarani. Batista, nós estivemos lá ontem na Assembleia lá no Guarani, no Brinco de Ouro. Como já é sabido de todos, né? Ao longo do dia todo mundo já está sabendo que o Guarani realmente está apto
a ser uma SAF. É uma notícia alvissareira, muito boa, e eu vou contar algumas coisinhas aqui que muita gente não sabe, algumas novidades, algumas curiosidades, inclusive, que aconteceram lá. E, ao mesmo tempo, algumas informações que eu obtive das minhas fontes lá, né? Então, por exemplo, o Guarani vai realmente estar apto a ser uma SAF, e na Assembleia de ontem, o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Dias, abriu a pauta e foi unanimidade. Em 10 minutos nós já votamos isso. Depois nós ficamos mais 3, 4 horas lá definindo sócio-torcedor, se pode votar, se não pode votar, opiniões aqui, opiniões ali, bom, enfim. Mas isso não vai interessar. O que eu quero dizer para vocês e para a torcida bugrina é que realmente, a partir de agora, a partir da promulgação da ata, né, da oficialização da ata da Assembleia de ontem, o Guarani já vai começar a ouvir as propostas. Existem propostas, tá bom? Existem propostas. Não foram faladas lá para a gente, mas eu, nos bastidores, nas minhas fontes, estou sabendo que existem propostas e que vão realmente pautar na mesa do CA, do Conselho Deliberativo, Conselho Administrativo, né? Bom, enfim... O que vai diferenciar a SAF, Batista, é o seguinte: o Guarani contratou uma consultoria, né, a Ernst & Young, e é ela, somente ela, que vai analisar as propostas que porventura vão chegar dos investidores. Não adianta ninguém querer falar, por exemplo, com o Rômulo, que é o presidente do CA, ou falar com algum diretor, olha, eu estou interessado. Não, não é isso. Ficou definido que a Ernst & Young Consultoria vai diluir, vai coar, vai fazer todo o processo burocrático, civil, contábil de uma proposta que, porventura, possa aparecer. Essa consultoria, Ernst & Young, vai diluir tudo isso, vai apresentar, quando houver a proposta, claro, vai apresentar para o CA apresenta para o Conselho Deliberativo e para a gente, que somos sócios, e nós vamos deliberar. Isso está previsto para o mais rápido possível. A partir da promulgação dessa ata, o Guarani já vai estar pronto para ouvir, tá bom? Uma coisa muito importante que é importante falar é que, por exemplo, o Guarani hoje, isso não foi dito para a gente lá, tá? Mas eu tenho as minhas fontes, as minhas informações. O Guarani deve hoje mais ou menos em torno de 160 milhões de reais. Essa é a dívida do Guarani. Se alguém chegar lá com 160 milhões e pagar a dívida do Guarani, o Guarani fica limpinho, livrinho. Esse é o passivo que uma futura SAF, que um futuro investidor vai ter que assumir. Nos termos de hoje, não é muito, né? 160 milhões até que não é tanto. Por que será esse valor? Porque o Guarani está através de uma recuperação judicial, né? Está pagando em dia, tudo direitinho, e ele conseguiu substancialmente diminuir essa dívida. Então, hoje a dívida do Guarani é 160 milhões. Quem entrar lá e for fazer uma oferta, vai ter que assumir esse passivo, tá? Como curiosidade, eu tenho assim para dizer para vocês o seguinte: a SAF o Atlético, aquele time que está na segunda divisão aí da Série B, a SAF que assumiu o Atlético teve algumas tratativas com o Guarani. Isso é mais curiosidade, tá? Não foi dito para nós, mas eu estou sabendo através da minha fonte. Só que o Guarani não pôde fazer nada, não pôde dar prosseguimento, porque ainda não era SAF, né? Então, é para vocês verem, os bugrinos, inclusive, que já existem, sim, existem muitos interessados, alguns interessados, né? E agora, a partir da próxima semana, ou das próximas semanas, isso tudo vai vir à baila e, naturalmente, todos vão ficar sabendo. Uma curiosidade também que eu posso dizer para vocês é que a Ernst & Young também vai ter que destrinchar, por exemplo, um possível investidor com respeito ao Brinco de Ouro. O Brinco de Ouro não faz parte mais do Guarani, não é mais patrimônio do Guarani, né? É da Magnum, através do Roberto Graziano. E eu vou falar aqui uma coisa, isso daqui é extraoficial, é uma informação que eu obtive, que o Roberto Graziano está interessado, sim, no Guarani. Só que tem um porém, ele é dono da SAF do São Bernardo. Então, isso daí vai ter que ser... essa burocracia, essa complexidade vai ter que ser
tudo diluída através da Ernst & Young. Isso é muito importante. A consultoria da Ernst & Young é ela que vai conduzir esse processo de transformação do Guarani em SAF. Tá bom? O Guarani só tem uma agulha, uma bala na agulha, não tem outra alternativa e vai sim virar SAF. Acredito eu, pelo andar da carruagem lá na reunião de ontem, conversando com o presidente Rômulo, conversando com o presidente do Conselho Deliberativo Marcelo e alguns membros do CA, não vai demorar. Isso até o final do ano, com certeza o Guarani vira uma SAF, até bem antes até. Isso é uma notícia alvissareira, boa para o Guarani, e eu considero que é a virada de chave do Bugre, tá bom? Então, com respeito à Assembleia de ontem, Batista, foi justamente isso. Houveram mais discussões a respeito de sócio-torcedor, se pode votar, se não pode votar, enfim, mas isso não vai valer isso agora. O que vai importar é que realmente o Guarani vai virar uma SAF, já está apto a virar uma SAF, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom. Valmir, ex-jogador do Guarani e sócio proprietário. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Tá aí o Valmir, que foi, portanto, o observador na Assembleia de ontem. Só uma correção, a dívida é de 352 milhões, de acordo com o balanço do próprio clube, e não 160 milhões. 352 milhões, de acordo com o balanço. 18h12 em Campinas. Vamos falar da Taça Band. A competição chega ao seu final neste final de semana. A Taça Band, para quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está acompanhando o logotipo da taça. Em 2025, 218 equipes participaram, 3.158 atletas envolvidos. Nas categorias de sub-7 a sub-15 e também na categoria feminina. Informações aqui da final. Categoria campo, o local é o Esporte Clube Castelo, em Valinhos, a partir das 8h da manhã. Portanto, decisão a partir das 8h da manhã. Você está vendo aí sub-13 série ouro às 8 da manhã e sub-15 série ouro a partir das 9h da manhã. Categoria Society, no Paulínia Esporte Clube. Campo 1 do Paulínia Esporte Clube, a partir das 13h30. Uma estatística rápida da competição. Você está vendo agora, sub-10 série ouro, 13h30, sub-11 série ouro, 14h20 e sub-12 série ouro, às 14h20. E os times, para quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, a matéria com o logotipo e os nomes de todos os clubes que estão disputando as finais. 2.089 gols já foram marcados em 406 jogos, 365 cartões. Nesse final de semana, portanto, no sábado, dia 17, teremos 23 jogos das finais da competição. Portanto, uma mega competição Taça Band, neste sábado, dia 17, chegando ao seu final. Compareça, leve o seu prestígio, leve a sua colaboração, vá até aos locais da competição para incentivar e torcer para a equipe aí do seu bairro, da sua cidade. Categoria Campo do Castelo, Valinhos, a partir das 8 da manhã. E categoria Society em Paulínia, no Paulínia Esporte Clube, Campo 1, a partir das 13h30. Combinado? Taça Band 2025, que você acompanha
com todos os detalhes também no programa Os Donos da Bola. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Hora e vez da ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Palmeiras. Com 100% de aproveitamento, recebe logo mais pela Libertadores o Bolívar. 7 da noite a bola rola no Allianz Parque. O Palmeiras e o Everton, Giai ou Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux e Vanderlan, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Rafael Veiga ou Felipe Anderson, Estevão, Paulinho ou Facundo Torres e Vitor Roque. Algumas dúvidas do técnico Abel Ferreira. Já o time do Bolívar com Lanzilota no gol, Yomar Rocha, Jesus Sagredo, Jairo Quinteiros e José Sagredo, os irmãos, Leonel Justiniano e Carlos Melgar. Ramiro Vaca não joga porque está suspenso por doping. Jesus Senzano e John Velasquez, além de Romero. Este é o provável Bolívar do técnico Flávio Robato. Apita o jogo no Allianz Parque, Maximiliano Ramírez, da Argentina. Quinta rodada, fase de grupos da Libertadores. Tem Palmeiras e Bolívar. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h20. Você que trabalha ou se interessa por construção, mineração e infraestrutura, preste atenção nesse recado que eu vou dar agora. Vem aí a Brasil Equipo Show, de 3 a 6 de junho. No espaço da Red Eventos, em Jaguariúna. É a feira mais inovadora do setor, com entrada gratuita e participação das marcas, as maiores marcas do mercado. Tem lançamentos,
demonstrações ao vivo, o Campeonato Brasileiro de Operadores, cursos como de manutenção de pá carregadeira e formação de operadores de escavadeira e retroescavadeira. E não para por aí. Vai ter voo cativo de balão, o Desafio Mundial de Operadores Caterpillar, o Prêmio BES, congresso técnico com especialistas e até visita guiada para estudantes. Acesse beshow.com.br e garanta já a sua inscrição. Brasil Equipe Show, construção e mineração em movimento. 18h21, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Bugre apresentou oficialmente na manhã de hoje o lateral direito Cicinho, primeira contratação desta nova era Farney Coelho, elano do departamento de futebol. Cicinho, no entanto, ainda não pode estrear, né? Tem que esperar a abertura da janela de transferências no dia 2 de junho para poder aí ser registrado e iniciar a sua caminhada com a camisa do Guarani. Lateral direito experiente, né? Passou por grandes equipes, jogou no Santos, no Bahia, no último Campeonato Paulista esteve no Noroeste e agora chega para ajudar o Guarani aí a buscar a recuperação dentro da Série C. Hoje, antes até das palavras, a entrevista coletiva com o Cicinho, o Farney Coelho fez a apresentação do novo reforço bugrino. O primeiro reforço aí dessa reconstrução que a gente está montando, né? Acho que a vinda do Cicinho demonstra aquilo que a gente está buscando, um jogador experiente, mais rodado, nível técnico muito acima daquilo que essa divisão apresenta, um cara que estava jogando até ano passado Série A e que, não tenho nenhuma dúvida, vai dar tranquilidade para essa gurizada poder jogar, né? O perfil de contratação nessa janela vai ser jogadores experientes, rodados e que possam, além da questão técnica dentro do campo, ter liderança e um perfil que dê tranquilidade para a molecada poder jogar. Então, acho que o Cicinho exemplifica bem aquilo que a gente está buscando no mercado. Em suas primeiras palavras, o Cicinho falou também sobre a questão física, né? Reconheceu que vai precisar de um tempinho a mais para entrar em forma. Como eu estou um pouco de tempo parado, creio que 1 mês e 20 dias mais ou menos, precisa de um tempo para estar na melhor forma possível, mas acredito que o mais rápido que puder, eu quero estar ajudando a equipe dentro de campo para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. Ao longo da sua carreira, passando por grandes clubes, passando também pela seleção da Bulgária, o Cicinho apontou qual foi o jogador mais difícil que ele teve que marcar ali pela lateral. O Messi eu joguei contra apenas uma vez, que foi ainda aqui pelo Santos, na época da apresentação do Neymar lá. Mas para mim o jogador mais difícil de marcar foi o Lucas Moura, quando a gente jogou no PSG, contra o PSG na Champions League. Foi um dos jogadores que assim deu trabalho mesmo para marcar. Então, na minha concepção, foi um dos jogadores mais difíceis que teve para marcar nessa fase lá na Europa. E claro, né, não poderia ser deixada de lado a pergunta sobre a passagem dele pela Ponte Preta, e o Cicinho não se esquivou da resposta. Realmente, fiz naquela época uma boa temporada no rival, mas agora estou defendendo as cores do Guarani. Espero também fazer um ótimo trabalho aqui para que a gente possa conseguir o objetivo do clube. Claro que agora fica a expectativa do torcedor bugrino pela estreia do Cicinho, né? Não somente dele, claro, mas da chegada de mais profissionais, mais reforços para o Guarani tentar melhorar a sua situação no campeonato. Ontem tivemos uma assembleia realizada lá no Brinco de Ouro. Foi aprovada a alteração que valida a participação de sócios torcedores nas eleições e diminui integrantes do Conselho de Administração. É o primeiro passo para a aprovação da SAF, né? Que é um novo modelo de gestão e tem sido adotado aí em diversos clubes. O Guarani também estuda esta possibilidade de se tornar uma SAF. As informações do Bugre aqui no Esporte em Debate.
18h25 em Campinas. E como está a manutenção do seu veículo? Atenção para a dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores do seu carro e garante a sua segurança e de todos da sua família. E claro, fazendo a manutenção preventiva regularmente, você vai evitar aquela dor de cabeça sempre que o carro quebra. A dor de cabeça é imensa, surpresas desagradáveis. Então, evite esse tipo de situação. Na Rocha Autopeças você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais ou importadas e uma gama completa de peças originais e de reposição. Rocha Autopeças há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Confira mais no site rochaautopeças.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. O Farney Coelho, na entrevista coletiva, ele diz que o Cicinho só pode ser inscrito no dia 2 de junho. O Farney Coelho está desinformado, porque o Cicinho pode ser inscrito já. De acordo com o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF, jogadores que estavam sem contrato no momento do fechamento da janela de transferências podem ser registrados por novos clubes a qualquer momento durante a temporada. Para serem elegíveis, esses atletas precisam estar livres no mercado até o último dia da janela oficial. O contrato do Cicinho foi encerrado no dia 28 de fevereiro, de acordo com o Transfer Market, que é uma plataforma que segue atletas do mundo inteiro e coloca lá dados do contrato de cada jogador. Então, se o contrato dele foi encerrado no dia 28 de fevereiro, ele pode ser inscrito a qualquer momento. Não precisa esperar o dia 2. Ah, mas ele precisa de um tempo para se adaptar. É uma outra coisa, tem nada a ver. Aí a parte física que o atleta vai dizer se ele está apto ou não. Ele disse aí na entrevista, o Cicinho, que ele precisa de um tempo. Um tempo de quanto? Uma semana? 4 dias? 15 dias? 20 dias? Qual é o tempo que ele precisa? Ele não joga desde o dia 23 de fevereiro, que foi o último jogo do Noroeste no Campeonato Paulista. Em 11 partidas, ele jogou 8 como titular. Agora, a parte de documentação, ela pode ser acertada já. Não precisa esperar o dia 2 de junho, que é quando abre essa janela extra, por causa da disputa do Campeonato Mundial de Clubes. Bem, vamos falar, eu começo com você, Tigrão, para falar do Guarani. Vamos falar do bola rolando, Já falamos aqui no Fala Galera da parte aí da Assembleia de Sócios e agora vamos falar aí do bola rolando. O time do Guarani tem uma parada pela frente, pega o Floresta, que venceu dentro da casa do Botafogo, meteu 3-2 do Botafogo e agora joga na casa dele em Horizonte. Qual será o procedimento? O Guarani mostrou duas caras, uma na vitória diante do Botafogo e outra cara na derrota diante do São Bernardo. Qual será, na sua opinião, a cara do Guarani diante do Floresta? Batista, eu tive a oportunidade de dizer ontem, e vou repetir aqui até porque eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falei, não mudou nada. O Floresta ganhou do Botafogo na casa dele, Botafogo de 3-2 e derrubou Antônio Carlos Zago. Ótimo, bom time.
Time perigoso. Como é que joga o Floresta? Atacando. Aí o Guarani fez 3. Aí o Guarani vai lá e vai jogar reativamente, chamando o Floresta para jogar no contra-ataque. Eu acho que está errado. Como não está definido ainda aí as contratações que virão, eu acho que tem um cara que tem que jogar. O Pablo Baianinho está fora, você disse ontem. Então esse está fora. Questões físicas, 3 semanas. Agora o João Vitor tem que jogar. Então eu encontraria um lugar no time para o João Vitor, para o time ficar mais ofensivo, mas não ficar vulnerável, né? Anderson Leite voltando e jogando numa condição de segundo volante. O Natan, lamentavelmente, foi expulso, deve entrar o Sarará ali. Mas você está falando não de formação do time, que ainda é prematuro, hoje ainda é quinta-feira. Quais os jogadores que vão atuar? Mas eu jogaria com um time mais leve e mais ofensivo. Porque o Guarani, e nós conversávamos a respeito disso hoje, nos donos da bola, é impressionante o que eu vou dizer agora, mas se o Guarani empatar lá é péssimo resultado. Mas o Tigrão ficou louco, empate fora de casa num campeonato tão equilibrado não é bom? É bom quando você está bem posicionado. É bom quando você não tem o passivo que o Guarani já tem. Em 12 pontos, em 15 pontos disputados, ganhou apenas 3. Então vai para 4, não muda nada. Sabe por quê? Porque nós temos mais 14 rodadas, 14 jogos que serão realizados. Até agora, em 5, o Guarani ganhou 20% dos pontos. 20. 15 pontos, ganhou 3. Para se classificar, eu não quero, por enquanto, eu não quero falar de rebaixamento, não. Acho que é muito cedo e eu não vou deixar a cabeça do torcedor do Guarani mais preocupado do que ela já está. Não vou, por enquanto, trabalhar com números para rebaixamento. Sabemos que o mínimo de pontos é de 20. Então eu precisaria mais 17, não vou fazer percentual aqui não. Eu ainda estou olhando para frente, não estou olhando no retrovisor, não estou olhando para rebaixamento, para desespero. Estou ainda acreditando numa reação do Guarani, principalmente porque as contratações começaram a acontecer e o Cicinho é uma grande contratação. Então os números para se classificar, por isso que eu entendo que empate lá é ruim, apesar de ser melhor do que perder, mas não resolve nada, porque o Guarani até agora ganhou 20% dos pontos em 5 rodadas, e para fazer 30, que é o necessário para se classificar entre os 8, ele precisa ter nas 14 rodadas restantes do campeonato, a contar dessa do sábado, lá em Horizonte, contra o Floresta, no Ceará, a 40 quilômetros de Fortaleza, ele precisa fazer um aproveitamento de 65% dos 42 pontos que ele tem por disputar. Aí ele vai fazer 27, com 3 que ele já tem, 30. Então vou repetir, em 14 jogos restantes, o Guarani precisa de 65% de aproveitamento para totalizar 30 pontos que serão provavelmente suficientes para a classificação. E com todo esse aproveitamento altíssimo, 65 contra 20 que ele auferiu até agora, não dá para ir lá e ficar vendo a equipe do Floresta jogar e vamos tentar jogar por uma bola. O Guarani agora tem que se arriscar mais. Vai se arriscar e vai correr os riscos? Vai. Mas o empate não é legal. É melhor do que perder, mas um ponto lá não resolve nada. Ele sai de 3 para 4 e é uma rodada a menos a ser disputada. E o Floresta é aí um emergente do futebol nordestino. Vem dessa vitória contra o Botafogo, mas para mim uma vitória atípica. E o Guarani tem que ir lá e ter a autoridade de quem tem a pretensão de se classificar e não de quem vai querer somar um pontinho aqui, outro ali, para tentar chegar a 20. Porque eu vou dizer outra atrocidade aqui da matemática. O Guarani tem 3. Falta 14 jogos. Se ele jogar para empatar e não fizer um pouquinho mais de pontuação, de média de pontuação por jogo, digamos, não vai acontecer isso. Vai perder e vai ganhar. Mas eu estou dizendo estratégia de jogar, se der para ganhar, vamos ganhar, se não der, o empate é bom. Se ele empatar os 14, ele faz 17 e cai. Ninguém, depois que mudou esse regulamento da Série C, nesse formato que é hoje, escapou de rebaixamento com 17 pontos.
E a conta é fácil, aqui a gente faz de cabeça e de improviso. Se empatar 14 pontos com 3 que ele tem, 17 caiu. Então tem que mudar. Se fizer tudo igual vem sendo feito, vai continuar colhendo igual, essa tese é sua. E você até dá a fonte. Você faz igual, você vai colher igual. Agora, se você plantar rabanete, vai colher rabanete. Não vai colher cogumelo. Nem tampouco cenoura. Então o Guarani até agora plantou mal e colheu mal. Ele tem que mudar a semente, o modus operandi. Do jeito que ele jogou até agora e com a estratégia que utilizou, deu com os burros na água e tem 20% de aproveitamento. Então eu montaria um time, mesmo fora de casa, mais realizador ofensivamente, um time mais agressivo, para inclusive tentar surpreender a equipe da casa, que vai querer embalar agora depois da grande vitória fora de casa contra o Botafogo lá na Paraíba. Estamos falando do Floresta. Tem que ser surpreendido. Vem aí um dos últimos. É carne assada, é carne frita. Vamos atropelar. Aí o Guarani vai lá e parte para cima e surpreende. É o que eu faria. Espero que a direção técnica do Guarani pense da mesma maneira, principalmente o senhor Marcelo Fernandes. E para você, CH, a sua opinião também, quando eu disse na pergunta qual é a cara, eu estou me referindo ao período de gestão técnica do Marcelo Fernandes. Ganhou uma e perdeu a outra. E qual será a cara do Guarani contra o Floresta em CH? Eu não tenho a mínima ideia, Batista. Esse time aí é um time muito fraco. Eu não espero nada. Se tudo tiver dentro da normalidade, o Guarani perde mais uma no campeonato. Não é o que eu desejo. Eu torço para vencer o jogo lá de goleada. Mas a realidade ela é muito dura do Guarani. Imaginar que esse ou aquele entrando no time titular vai melhorar, pode acontecer. É futebol, isso não é basquete, tampouco voleibol. Tem um imponderável. Mas eu não consigo enxergar, me perdoe o torcedor do Guarani, não consigo enxergar um horizonte diferente do que nesta partida perder mais um jogo. Não consigo. O Marcelo está tendo mais uma semana de trabalho, de repente ele traz uma surpresa que melhore o time. Do jeito que vem jogando e atuando, acho muito pouco provável que o time consiga empatar o jogo. E eu concordo com essa matemática do Tigrão. Empatar não resolve absolutamente nada. O time só anda de lado. Tem que tentar vencer o jogo. Pode acontecer, de repente tem um contra-ataque, uma bola bandida, você ganha de 1-0. Pode acontecer, e eu espero que aconteça. Agora, no pau da goiaba, na organização, no desempenho, na arrumação, né, na concentração, na confiança, no posicionamento, eu não acredito nesse time do Guarani. E eu estou falando isso faz muito tempo. Então eu quero estar errado, e se eu estiver errado, após a partida, eu vou dizer assim, olha, eu estava enganado e o Guarani jogou um futebol que eu fiquei surpreso. Estou torcendo para isso, mas não acredito, Batista. Para quem torce pro Barcelona, Barcelona hoje bateu o Espanyol 2-0 e foi campeão com 2 rodadas de antecedência, levando, portanto, o título do campeonato La Liga. Lamine Yamal foi decisivo. Esse moleque joga uma barbaridade. 2-0 e ficou, portanto, com o título na vitória contra o Espanyol. Partida realizada hoje, fora de casa. 18h39. Já vamos falar do afastamento do Edinaldo Rodrigues. O presidente foi afastado pela segunda vez. Já mais detalhes, intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação.
Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento, de 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Atenção, profissionais da construção, mineração e infraestrutura. De 3 a 6 de junho, no Espaço Red Eventos em Jaguariúna, acontece a Brasil Equipo Show, o maior evento a céu aberto do setor. Inovação, grandes marcas, lançamentos, oportunidades de negócios e muitas atrações, incluindo 3 campeonatos de operadores e um congresso técnico. Garanta seu lugar. Acesse bshow.com.br e faça seu credenciamento gratuito. Brasil Equipo Show, construção e mineração em movimento. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando a Libertadores da América, porque ontem, jogando no Morumbi, São Paulo e Libertad do Paraguai empataram pelo placar de 1-1. Com esse resultado, São Paulo já está classificado para as oitavas de final. Ontem também, quinta rodada da fase de grupos, o Vélez derrotou o San Antonio Bulu-Bulu da Bolívia pelo placar de 3-0. Tivemos ainda a vitória do Peñarol 3-2 no Olímpia do Paraguai. O Bahia perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia pelo placar de 1-0. E o Botafogo venceu o Estudiantes pelo placar de 3-2. Hoje é a vez do Palmeiras entrar em campo. Logo mais, às 7 da noite, o Verdão pega o Bolívar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h43, o programa hoje termina às 19 horas. Atenção, está encerrada a promoção do ingresso. Daqui a pouco o sorteio. Já vou divulgar 11 nomes que vão retirar lá na loja da Macaca no sábado os ingressos. Então, fique atento, fique ligado, mas neste momento a promoção está encerrada. Rodízio de pizza da melhor qualidade é no Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Nas noites de terça a sábado, saboreie a melhor pizza de Campinas. São mais de 40 opções deliciosas com muito recheio, massa leve e crocante, pizzas doces e salgadas e a sensacional pizza de sorvete. Aproveite também variados pratos à la carte, diversos tipos de lanches, petiscos, cervejas geladíssimas, chopes, diferentes tipos de sucos e drinks, bom atendimento, ambiente agradável e o espaço é climatizado. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, preço baixo e tem desconto especial. Sim, desconto para grupos
acima de 10 pessoas. Fale com João Dias, é o proprietário da casa, é o CEO daquele complexo gastronômico na região central de Campinas, o mais simpático da gastronomia campineira, sempre com um largo sorriso para atendê-lo. Fale pelo WhatsApp 97410 6068, 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. Na região central de Campinas, tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18h46. A notícia veio agora no final da tarde, quase no comecinho da noite. Claro que programa é feito com antecedência, né, pela produção. Então a produção preparou 3 notícias para que o comentarista pudesse escolher uma. Mas se os comentaristas quiserem ou aceitarem a minha sugestão, até para ter um pouco mais tempo para colocar a opinião de cada um, Edinaldo Rodrigues foi afastado da CBF pela segunda vez desde que chegou ao cargo. A decisão foi causada por uma assinatura supostamente falsa de um vice-presidente da entidade, o Coronel Nunes, em um acordo que dava o poder para o dirigente baiano. Quem fica no comando da CBF com a missão de convocar eleições é o vice-presidente Fernando Sarney. Ele foi um dos que entraram com petições na justiça durante as últimas semanas para tirar Edinaldo Rodrigues do poder. Então, o que diz a decisão? Pelo exposto, determino o afastamento da atual diretoria da CBF. 2. Que o vice-presidente da CBF, Fernando José Sarney, realize a eleição para o cargo ou os cargos diretivos da CBF na qualidade de interventor, o mais rápido possível, obedecendo-se os prazos estatutários, ficando a seu cargo até a posse da diretoria eleita os poderes inerentes à administração da instituição dispostos no artigo 7º do Estatuto da entidade. A base para essa decisão do magistrado. A crise da vez envolve o questionamento de uma assinatura no acordo que antes tinha resolvido o questionamento sobre a eleição de Edinaldo em 2022. A suspeita recai sobre a condição de saúde do Coronel Nunes, um dos ex-dirigentes da CBF que assinou o documento em janeiro deste ano. Por mais que tenha sido eleito por mais 4 anos à frente da CBF, Edinaldo viu a oposição crescer nas últimas semanas. A articulação política veio com o vazamento de um documento e ações da justiça. Começo com você, CH. Hoje, se você quiser escolher outros temas, não tem problema, mas estou sugerindo para que esse tema seja debatido. CH. É impressionante o que a cadeira de presidente da CBF ela traz à luz da verdade. Se eu não estou enganado, do Ricardo Teixeira, inclusive o sogro dele, o João Avelange, na sequência todos estiveram ou se meteram em problema. Problema grave. Tem gente que até tá preso até hoje, outros afastados de maneira definitiva do futebol. É mais um capítulo da vergonha que é o futebol brasileiro e essa CBF. Esse Edinaldo Rodrigues, ele tem que ser caçado mesmo porque ele não deveria estar lá. Ele é um político de carreira, paraquedista, não conhece nada de futebol. Então, para o bem
Espero que entre um cara lá, alguém que seja um grande administrador, não mais do mesmo, porque esse mais do mesmo está se repetindo há muitos anos. Tanto é que nós estamos onde nós estamos, em termos de prateleira do futebol. E não é só a safra de jogadores que não ajuda, é o complemento, é o contexto, é a realidade do nosso futebol brasileiro, que tem na CBF um cara que está sendo acusado de falsificação de assinatura, que tem nos seus clubes de futebol e presidentes de federação todos se curvando, elegeram o Edinaldo até 2030 de maneira unânime. Então os clubes merecem isso. É isso que os clubes de federação merecem. Agora, me parece que eles estão acordando, antes tarde do que nunca. Mas eu só desejo sorte ao futebol brasileiro, porque até agora, nos últimos anos, o futebol brasileiro só foi comandado por gente desonesta, despreparada e nefasta. Bom, é o seguinte, quero ouvi-lo também, Tigrão. Por que surgiu a dúvida, né? Essa dúvida surgiu porque o Coronel Nunes passou por uma cirurgia de cérebro. E aí, isso em 2019. Portanto, surgiu essa dúvida que ele não estaria em condições cognitivas de assinar nenhum documento. É por isso que surgiu a dúvida que a assinatura foi falsificada. Vamos lá, Tigrão, a sua opinião também sobre o tema. É um mar de lamas, né, Batista? Infelizmente estamos aí em cima do laço, hoje o programa termina mais cedo. Mas você sabe qual que é o desfecho dessa história ou não? Uma nova liminar vai ser... Porque aí qual que é a instância desse juiz que deu desse magistrado que proferiu essa decisão? É primeira, é segunda? Não foi qualificado aí o magistrado, né? Agora, o que eu acho, e é só axiologia, porque eu não sou bom nadador, nem em águas limpas. Imagina se eu vou mergulhar e conseguir me movimentar em lama. Não consigo. Não tenho esse perfil. Não consigo. Na água eu já nado mal. Água limpinha, tratada, clorada. Imagina nadar em lama. Eu não vou conseguir me movimentar muito. Mas eu imagino, sem descer aqui a detalhes, o CH já falou algo muito próximo aí do que eu penso, né? Hoje é na Barra da Tijuca, era na Rua da Alfândega, né? E não mudou nada, muda a sede, muda de lugar. É igual a política brasileira, a capital já foi no Rio de Janeiro. Hoje ela é em Brasília, desde 1960. Não mudou nada, mudou só a geografia, né? Continua a mesma podridão. E a CBF é um reflexo da política brasileira. Ela é um reflexo, sim. Até porque o exemplo vem de cima. E isso não é agora, não. Não estou falando de regime atual, de ideologia atual. Estou falando que desde sempre que eu acompanho futebol, ela é uma podridão desde os tempos da CBD. Talvez lá 58, 62, com o Paulo Machado de Carvalho, que, botava o problema embaixo do braço e resolvia, né? O Marechal da Vitória. Talvez lá tenha um período aí de exceção positiva. No restante, é só trampolinagem. Então, é uma pena, mas o que eu acho que vai ter de novidade aí, talvez a gente não demore 24 horas para ter essa nova notícia. Uma nova liminar do STF reconduzindo o Edinaldo Rodrigues ao cargo. Aí fica esse vai e vem. E a pergunta que eu não vou responder, não quero me meter em arataca, mas como é que fica nesse momento, ele não se apresentou ainda, a cabeça do Carlo Ancelotti, que falou que para tomar a decisão ele precisava ter segurança jurídica com relação à direção da CBF. Tá com uma segurança jurídica grande, hein, Batista? Hoje não é mais jogador que bate pênalti. Sim. São os magistrados, cada um na sua instância de atuação. Que segurança jurídica que tem o Ancelotti, um cara com mercado no mundo inteiro, para se meter num mato desse tipo.
Só uma correção, a cirurgia no cérebro do Coronel Nunes foi no dia 19 de junho de 2023. Jorge Pagura, médico que fez o procedimento e cuida do coronel, fez um relatório no qual reportou déficit cognitivo do dirigente. Portanto, não poderia assinar nenhum documento. Vamos aos ganhadores dos ingressos para Ponte Preta e Brusque nas cadeiras vitalícias. 1. Alexandre Alves Figueiredo. 2. Bruno Henrique Bauabi. 3. Carlos Eduardo Bueno Martins. 4. Carlos Ferreira. 5. Douglas Bueno. 6. Gilson Teles de Assis. 7. José Roberto Campos. 8. Leandro de Castro Alves. 9. Maria José Oliveira de Lima. 10. Regiane Vicente Fernandes. E 11. Tainá Lucas dos Reis Nunes. Os nomes estão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu repito. 1. Alexandre Alves Figueiredo. 2. Bruno Henrique Bauabi. 3. Carlos Eduardo Bueno Martins. 4. Carlos Ferreira. 5. Douglas Bueno. 6. Gilson Teles de Assis. 7. José Roberto Campos. 8. Leandro de Castro Alves. 9. Maria José Oliveira de Lima. 10. Regiane Vicente Fernandes. E 11. Tainá Lucas dos Reis Nunes. Muito obrigado a todos que participaram. Parabéns aos que ganharam. Vão retirar o ingresso na loja da Macaca no dia do jogo, que será sábado até 19h30. E agora na lata. Responde na lata. O presidente Edinaldo Rodrigues já teve aqui o seu capítulo analisado pelos comentaristas. Então vamos para o Na Lata 2. Após vitória do Botafogo, Renato Paiva explicou o gesto obsceno feito por ele durante o duelo contra o Estudiantes. Vou esclarecer aqui um tema que anda a circular aí na internet. Um gesto que eu fiz. Já estão dizendo que é para a torcida ou para o treinador da Argentina. A história é a seguinte: uma discussão entre minha equipe técnica sobre uma possível saída de Arthur. E quando o Arthur faz o gol, eu fiz aquilo, a boa maneira portuguesa, para o meu colega da equipe técnica. E aí, CH, na sua opinião, o Renato Paiva, técnico do Botafogo, é subestimado ou superestimado? Ele vem fazendo um bom trabalho à frente da equipe carioca? Ainda não dá para saber, tá muito no começo, né? Mas essa historinha do dedo aí... Ah, então tá bom, vou acreditar no que ele falou. E você, Tigrão, já mostrou o dedo para alguém da colega da equipe, ô Tigrão? Já, mas o polegar, não o indicador. Polegar, fiz assim, ó, quem tá no YouTube, positivo, hein? Golaço, gostei da maneira com que você enfrentou o goleiro. Assim, não, olha lá, não vou fazer, né? Quer dizer que então é jeitinho português? Tá bom, Batista. Quando você for com a dona Márcia lá comer um belo de um bacalhau em Lisboa, fique esperto que é moda lá, tá? Não vai ficar assim agressivo, nem ofendido, porque ele falou, é um jeitinho português. Ah, vai tomar café. Então, em Portugal é moda? Quando eu for para Portugal, vou ficar esperto, hein? Bem, nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado ao Tigrão e também ao CH. Racing e Corinthians. É jogão que você acompanha aqui pela Rádio Bandeirantes. Grande abraço a todos. Tchau.
domina o time do Corinthians, vem pelo setor de esquerda, abertura para toque de bola curtica na intermediária, vai para o domínio, Kleber Santana tentou a finta, tá parado o jogo, tá marcada a falta primeiro do jogo para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa, é falta para o time corintiano bater no campo de retaguarda. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Silva